É uma reportagem que traz uma dezena de relatos de mulheres, algumas menores de idade, na época desses crimes que elas denunciam, desses crimes sexuais, e são relatos que chocam porque mostram toda uma engrenagem que foi construída, né? Segundo sempre os relatos, eu vou falar aqui, Mauro, porque jornalisticamente a gente tem que ser responsável de trazer com base no que a gente apurou. Então, esses relatos, eles falam de abusos, de crimes sexuais dentro da sede das Casas Bahia, em São Caetano do Sul, cometidos pelo Samuel Klein, e também em outros lugares onde ele tinha casas. Então, Guarujá, São Vicente, Angra dos Reis, enfim, você percebe na apuração que eram vários locais, além da sede. E para esses crimes acontecerem, ele usava a estrutura não só das Casas Bahia, como funcionários, helicópteros, iates, né, porque as mulheres fazem muito esse relato, assim, que essa exploração ela se dava em troca de coisas, ou dinheiro, ou produto das Casas Bahia, ou essas coisas de viajar de helicóptero, de iate, e etc. Os relatos são muito chocantes, né? Para quem lê a matéria, vai perceber isso. A gente até não coloca os relatos nus e crus, porque são realmente muito chocantes, assim. E o resumo da reportagem é um pouco esse, assim, a gente segue nessa apuração, a gente... Se eu entendi bem, inclusive, tem relatos que vocês não reproduziram, de tão chocantes. Sim, sim, porque são detalhes muito íntimos dessas mulheres, desse processo de violência que elas viveram, e que não cabe, né, expor publicamente esse tipo de situação. O que é importante saber, que é o que a nossa reportagem traz, é essa biografia oculta do Samuel Klein, uma biografia que, como você explicou, durante décadas e décadas, ele foi esse self-made man para todo o empresariado brasileiro, essa figura idolatrada, né, morreu em 2014, meio que com essa aura de mito do empreendedorismo brasileiro, e a gente sente que, jornalisticamente, tudo que a gente fez tem relevância e extremo interesse público, né? E muito nos surpreendeu, após a publicação, que a grande imprensa brasileira se silenciou em relação a essa denúncia que a gente fez. A gente repara, por exemplo, que muitos colegas, muitos jornalistas reconhecidos, eles divulgam a reportagem nas suas redes sociais, comentam, né? Mas a grande imprensa não fez a cobertura noticiosa do fato, né, dessa denúncia, que é o que em geral acontece quando se vem à tona um escândalo dessa magnitude. Mas a gente está aí contando com a audiência do seu canal também para poder ler a reportagem e divulgar, porque quanto mais a gente tiver, puder disseminar essa denúncia, melhor, né? É importante que todos saibam a real história, né, dessa figura aí que é o Samuel Klein, do que ele fez, segundo essas mulheres e outras fontes que a gente entrevistou. É preciso que se diga que a agência pública, muito generosamente, permitiu a reprodução integral do seu material, contanto que fosse, claro, evidentemente, mencionado que era uma apuração da agência pública, quem foram as jornalistas e os jornalistas, pelo que eu vi aqui na equipe, uma equipe, na maioria, de mulheres, né? A Clarissa, a Mariama, a Ruth e a Andréia, né? Então, 4 e 2 homens, o Ciro e o Tiago. Então, praticamente toda a mídia independente, eu fiz um levantamento, do país reproduziu, né? Reproduziu na íntegra. Aqui no 247, a gente deu com um grande destaque, demos mais de uma matéria, inclusive, demos mais de uma manchete para essa sequência, para a reportagem de vocês, mas, de fato, a mídia conservadora, ou mídia comercial, ou, como disse o Tiago, aquela que foi conhecida no passado como grande imprensa, hoje já nem é tão grande assim, ignorou o assunto completamente. Eu fiquei muito impactado ao ler a reportagem, Tiago,
com um depoimento de uma das mulheres que vocês estão falando de mulheres, porque isso aconteceu, então, o período histórico coberto é de 1989 a 2010. Então, hoje são todas elas mulheres já, mas não eram na época dos estupros. Que uma delas tinha apenas 9 anos de idade quando foi estuprada pelo Samuel Klein. Exato, é uma das nossas entrevistadas, e ela conta que foi, né, na sede das Casas Bahia, chamada por uma pessoa da família dela, para conhecer um empresário famoso, e que esse empresário dava presentes, né? E ela foi, na ingenuidade, achando que ia ganhar um tênis ou alguma coisa do tipo, porque ela relata que não tinha um tênis para usar na época. E quando ela chega, né, no escritório, ela se depara com um senhor ali que naquela altura tinha uns 70 anos, era o Samuel Klein, e ela diz que ele já a cumprimenta com um beijinho e já passa a mão nos seios dela, né, uma criança de 9 anos. Ela diz que naquele primeiro contato não houve o crime sexual mais agudo, digamos assim. Ela sai meio perturbada, meio sem saber bem o que aconteceu. Mas é isso, toda essa engrenagem que foi criada era basicamente com pessoas vulneráveis, né? Então, por isso que é exploração sexual, porque sempre se dava na troca de alguma coisa. Então, ou era um presente, ou era um dinheiro. A gente tem relatos de carros, depois, apartamentos, coisas do tipo. E essas mulheres meio que, crianças, né, elas meio que voltavam nessa engrenagem, e no caso desse relato primeiro que você comentou, que eu estou contando aqui, na segunda vez que ela volta na sede das Casas Bahia, quando, de fato, ele a leva para o quartinho, e tinha um quartinho, né, os relatos dizem que havia um quartinho anexo à presidência, ali, ao escritório da presidência das Casas Bahia, que era onde aconteciam esses crimes sexuais. É bem pesado mesmo o relato dela, justamente pela riqueza dos detalhes, né, e choca, porque 9 anos de idade é um negócio completamente surreal, né, de se imaginar. Sim. E ele se aproveitava exatamente da sua fortuna e da miserabilidade do país. Então, todos os relatos que eu li na reportagem de vocês, Tiago, são de crianças de famílias pobres, né? Algumas de famílias miseráveis, como essa menina de 9 anos, ela vai lá atrás de um tênis, porque não tinha tênis para calçar. Então, ele se aproveitava, o que o Tiago chamou miserabilidade, a vulnerabilidade, era a vulnerabilidade econômica das famílias, né? Famílias miseráveis, ou pouco mais do que isso, que acabavam ali sendo violentadas por conta dessa situação de construção de dependência econômica na relação com ele.